Garanta-se o amplo direito de defesa, mas não esse abuso que prolifera através dessa série interminável de recursos. Então, isso daí eu considero de fundamental importância. A adoção das medidas cautelares foi muito combatida, é muito combatida. Há mecanismos de pressão muito fortes, mas nós estamos sobrevivendo porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu o poder de cautela que tem os tribunais de contas para adotar essas medidas. Se você nota que vai assinar um contrato, ou o contrato já foi assinado e a obra iniciada, mas há evidência, há indícios graves de fraude, de corrupção, de sobrepreço, não tem nem dúvida, em nome do perigo mora, que é o perigo da demora, em nome da fumaça do bom direito, o fundo boniores, então vamos sair com a medida cautelar. Quem tem que correr atrás e trazer as provas para mostrar de que não há aqueles indícios que são apontados, são os gestores, são as empresas executoras das obras. E fazendo isso com a mesma velocidade, nós vamos sustar a medida cautelar, desde que fique comprovado que realmente os indícios falecem diante das provas apresentadas. A aplicação da inteligência organizacional na definição de metodologias e sistema para a produção de informações estratégicas. Nós não podemos abandonar o que é mais moderno. É o problema da inteligência. E nós temos que pensar um Brasil diferente. Não um Brasil que ainda tem hoje, que sigilo, que vamos dizer, a proteção do cidadão, se transforma em proteção do bandido. A corrupção é a junção de agentes privados e públicos que se unem para meter a mão no dinheiro do povo. E o Estado brasileiro tem um Ministério Público, tem o controle interno em cada poder, tem um controle externo, tem um controle específico, como é o caso de Receita, de COAF, de Banco Central, tem um controle que se opera pela investigação, como é o caso, eu já citei o Ministério Público e a Polícia Federal, e, no entanto, esses órgãos trabalham isoladamente. É um arquipélago onde as ilhas não se comunicam umas com as outras. E aí está facilitando o trabalho do ladrão. Daqui que esse vai se comunicar com o outro, não tem importância. Nós vamos escapando livre, vamos nadando de braçadas. Pois bem, uma das providências nossas, e eu vou falar logo mais, é o controle externo. Quer dizer, juntar todos esses órgãos numa ação conjunta no combate à corrupção. Agora, ficar numa época em que um tribunal precisa, para uma auditoria sua, onde ele está vendo, está enxergando a fraude, o conluio, aí ele precisa de dados do sigilo bancário, bastava ir à justiça, devidamente fundamentado, e a justiça reconhecendo, concede imediato. Mas hoje, com o percurso que faz, a demora que se tem para obter resultados, toda vez que vem, chama-se perda de objeto. Ou então, como dizia Vigílio Tavo lá do Ceará, meu filho, quando isso acontecer, já morreu o burro e quem é o tanjo. Essa é que é a grande verdade. Então, nós temos que ser ágeis, nós temos que dar velocidade a esse processo para poder ser o tribunal do futuro. E o tribunal do futuro é aquele que se comunica com todos os órgãos de controle. E nessa interação com os outros órgãos, em 25 de março de 2009, nós reunimos todos esses órgãos que eu falei, tribunais de contas estaduais, municipais, lá em Brasília, assinamos um protocolo de intenções, a partir daí já assinamos vários termos de cooperação técnica com a Justiça Eleitoral. Então, todo esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho para que nós possamos dar efetividade à ação do Estado brasileiro. E eu considero fundamental a importância. Então, o Tribunal de Contas do Estado daqui se reúna com a Controladoria do Estado, com o Ministério Público Estadual, com a Justiça Estadual, com os órgãos, que é o que nós também estamos fazendo no âmbito da União, para poder realmente aparelhar o Estado dentro da sua missão
de ser ágil, de dar efetividade às suas ações. Aprimoramento do relacionamento com o Congresso Nacional. Passei muito tempo lá, mas tem dia que eu estou com uma raiva tão grande que eu vou dizer alguma coisa. Há 6 anos, tramita no Congresso Nacional uma emenda que nos dá acesso ao sigilo, que eu acabei de falar, e outra que garante a auto-executoriedade de nossas decisões. Aí o que é que acontece? Você decide, manda para a AGU, Advocacia Geral da União, para promover uma ação para reaver, aí começa novo processo agora no âmbito da Justiça. Reaver o que foi desviado, receber as multas que foi aplicado. Nós mandamos para o Ministério Público, que vai entrar com as ações civis e penais, e depois vamos mandar para a Justiça Eleitoral para verificar a questão da elegibilidade ou não daqueles que praticaram atos irregulares e que foram condenados. Pois bem, nós temos que repensar disso daí, e quem tem que nos ajudar é o Congresso Nacional, nos dando uma legislação que dê mais agilidade. Até porque nós não somos dependentes de poder legislativo. Os tribunais são órgãos independentes. Se nós não fôssemos independentes, nós não teríamos competência para fiscalizar o legislativo, o executivo e o judiciário. Agora, nós temos o dever constitucional de assessorar, de auxiliar o Congresso Nacional, nas auditorias que ele pede, nos pedidos de informação, nas consultas em tese que são formuladas. Aí é dever nosso. Pois bem, na medida em que nós dispomos de mais condições, mais o Poder Legislativo se fortalece, porque nós integramos dentro desse contexto o Poder Legislativo. Fortalecimento da gestão por meio do auxílio dos órgãos de controle interno. Então, o órgão de controle interno, por exemplo, no âmbito federal, a Controladoria Geral da União, a CGU, é o órgão de controle interno do Poder Executivo. Como há o órgão de controle interno do Poder Judiciário, como há o órgão de controle interno do Poder Legislativo. Agora, nós precisamos estar em permanente contato, e não numa disputa, numa superposição de ações. Faz me lembrar, lá no Rio Grande do Norte, quando eu cheguei lá, uma servidora da área de saúde disse: ministro, quando chegar a auditoria do Tribunal de Contas da União, a auditoria da CGU e mais auditoria desse ou daquele órgão, ninguém trabalha mais. É só passa papel para isso, passa papel para aquele, passa papel para aquele outro. E muitas vezes é a mesma coisa que ele está fornecendo para um, está fornecendo para o outro. Então vamos acabar com essa superposição de ações. O desenvolvimento de ações preventivas e pedagógicas, eu já falei de um certo modo, mas eu queria dar muita ênfase a um trabalho que nós estamos desenvolvendo com o Ministério da Educação, para que as universidades públicas possam abrir suas portas para os servidores públicos municipais, estaduais e federais, através da profissionalização dos quadros. Se você, através da extensão na universidade, traz cursos sobre a legislação da área de licitação e contrato, da área de pessoal, se você traz a informação de como se elabora, como se redige um contrato, um convênio, como se faz a prestação de conta, discussão de orçamento, de lei de responsabilidade fiscal, então você vai dar formação básica àqueles que ainda não chegaram à graduação. Na graduação, vamos agora discutir os conteúdos programáticos dos cursos de administração pública. Não adianta sair com toda a bela doutrina de um Eli Lopes Meirelles, de um Jacobi Fernandes, de tantos administrativistas bons que tem nesse país. É bom ter a doutrina, mas é fundamental que tenha a prática. É aquela velha história nas faculdades de Direito, você sai de lá com toda a doutrina do mundo e não sabe redigir um habeas corpus. Pois bem, então nós temos que repensar esses conteúdos programáticos e profissionalizar os quadros da administração pública brasileira, principalmente da administração municipal. A criação das ouvidorias, porque ela fica realmente recebendo as informações, as denúncias que são feitas pela sociedade. O investimento nos conselhos, porque o controle social é algo que é mais importante.
Eu, à época, fui relator do Fundef, lá em 96. Fui relator da lei do Fundef. E eu, ingenuamente, coloquei: o conselho do Fundef é composto de um representante da Secretaria de Educação do município, ou do Estado, conforme o caso, o representante dos professores, representante dos pais, representante dos trabalhadores de educação. E tinha lá a formação do conselho. Representante, olhe bem. E quantas vezes eu assisti o chefe do executivo municipal a dizer: não, para representar os professores, bota fulano que é da nossa corrente política e não vai dar trabalho. Bota fulano de tal para ser o representante dos trabalhadores, porque esse é da confiança da gente, não é daquele que vai ficar bisbilhotando e dando problema e criando o caso. Não é para isso. Os conselhos são os olhos da sociedade, para ajudar o poder também legislativo, que tem a função de fiscalizar, nesse papel. Então, o fortalecimento do controle social é uma pedra angular no processo de controle no país. Meus amigos, eu já sei que já estou cansando, já tem gente olhando para o relógio, aqueles que estão com a generosidade de botar palito nos olhos para não dormir, mas eu vou dizer só uma coisa a vocês para encerrar. Tudo isso que eu falei se resume em 2 verbos que eu falei há pouco tempo. Um é o verbo ser e o outro é o verbo ter. O ter, enquanto ele é escravo da gente, a gente manda nele, é muito bom. Mas se ele passa a ser teu patrão, é uma desgraça. Porque você vai ser sempre um frustrado ou uma frustrada. Porque você sempre quer ter mais e quando não consegue vai se frustrando. É insaciável ter. O ser não. Ele se conforma com as coisas mais simples. Você sai, vê assim, um dia de sol bonito, ou um dia de chuva, seu sertanejo, num momento em que precisa da chuva regular, não como aqui caiu aqui. Viu? Então, ele se contenta com a alegria dos outros, ele se contenta com a saúde, com a felicidade, então é fácil de ser. Então vamos fazer um país em que nós procuremos ser, porque o ter vem como consequência. Se nós só pensarmos em ter, dificilmente nós seremos. E nós só seremos uma nação solidária, fraterna, irmã, sem tantas injustiças sociais, sem tantas desigualdades, se nós cumprirmos a primeira lição, e me permita que minha alma cabocla, do homem lá do sertão, como falava muito aqui o nosso presidente, Irnaldo, falando do sertanejo, possa dizer: a primeira grande lição que a gente tem que botar todo dia dentro da gente chama-se vergonha na cara. Muito obrigado.